Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez. Não perca a lição do tópico 2. Então vamos nós para a nossa lição de número 10. Seja todos muito bem-vindos. Eu te agradeço por estar aqui. Então estamos nós na lição de número 10 do quarto trimestre de 2022. O assunto da nossa semana é sobre a restauração nacional espiritual de Israel. E a nossa leitura de hoje, ela se encontra aqui em Ezequiel, capítulo 37, o verso 21, que vai dizer o seguinte: Disse, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de toda parte, e o levarei à sua terra. Olha só, a palavra já vai falando de promessa. Meu querido, desde já eu te digo, se você tem uma promessa na sua vida, creia e acredite. Então vamos nós ao tópico 2. O tópico 2 diz o seguinte: sobre a dispersação do judeu entre as nações. Ponto 1. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subornou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio faz parte da primeira dispersão. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. No tempo do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, nos vasto Império Romano. Então, olha só, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, tá, meu amor? Vocês possam entender. A palavra diáspora na Bíblia é o termo de expulsão que se define a migração do povo judeu, como está aqui no ponto 1, certo? A respeito de diáspora. Então, eu quero dizer para vocês que bem aqui no fim diz o seguinte: a profecia de Ezequiel se refere uma diáspora posterior, tá? Então, que nós estamos, essa passagem está falando então lá do Reino do Norte, quando o povo foi levado para o Reino do Norte, né? Só que agora nós estamos vendo aqui o seguinte, olha só: Israel foi invadida pelos assírios e levado para morar lá, em vários outros países, certo? E Israel acabou perdendo sua identidade, os seus estados como nação. E agora está acontecendo a mesma coisa com o Reino do Sul, certo? Eles chamamos até de não estou dizendo que mas eles estão falando reino dividido. Pegaram o povo, levaram para o norte e tentando destruir aquele povo. E o que ficou agora ali no Reino do Sul está acontecendo agora nessa lição que nós estamos falando. E a mesma coisa agora está acontecendo com o Reino do Sul, invadida pelo rei Nabucodonosor, cativo para o cativeiro, para que eles pudessem estar perdendo também as suas características e suas identidades. Ou seja, sempre eles ali trabalhando em prol de tirar a identidade dessas pessoas, a identidade que quer dizer a marca da promessa que Deus tinha feito no povo de Israel. Só que eles não sabiam que tudo é a permissão de Deus, certo? Tudo é porque Deus permitia aquilo acontecer. Então ali, olha só, eles queriam que esse povo aqui de Israel, do Reino do Sul, também, né, viesse perder seu direito, né? Ou seja, pois já não era uma nação e sim um povo. Então eles queriam que eles perdessem, além de deixar de ser nação, também deixar de ser povo. Ou seja, no nada. Deus havia feito aqui uma promessa, e falar em promessa,
Se Deus fez promessa na sua vida, você acredite, você creia na promessa. Porque se Deus disser para você algo que vai acontecer, não importa o que vai acontecer contigo, o que importa é que Deus vai cumprir a sua promessa. Mas a promessa cabe eu acreditar nela. Quem faz a promessa é quem pode cumprir. Você não pode fazer a promessa que você não pode cumprir, mas Deus ele faz a promessa e cumpre. Então a parte aqui de Israel é que Deus havia feito uma promessa que todo Israel estaria sendo unificado, certo? Ou seja, o povo estava tudo espalhado, né? E nós lemos, e a palavra lida aqui, a promessa Deus ia catar onde estivesse o povo dele, ia reunir, unificar e trazer de volta para Jerusalém. Ou seja, Israel retornaria agora a viver e morar nos territórios de Israel e Jerusalém. Maravilha de Deus. Você entendeu que Deus fez a promessa que eles vão retornar, morar ali na redondeza de Israel e também conviver na terra deles, né? E o viver ali nas suas terras. Porque Deus fez a promessa, e se Deus faz a promessa, temos que acreditar. Sabemos no Novo Testamento, nós lemos. No tempo de Jesus, porque Jesus falou aqui no Novo Testamento. Quando nós falamos no Novo Testamento, é a época que Jesus já estava ali para libertar o pecador, a qual nós somos eles, né? Fomos libertos, graças a Deus. Então, olha só o que nós podemos dizer, que no tempo de Jesus, a nação já estava ali estabilizado, o povo estava também bem estabilizado, mas ainda, né, faltava muito israelita. Ainda tinha muita gente dispersa daquelas invasões, ainda tinha gente que não tinha retornado. Muitos deles ainda estavam morando em outro país, países romanos, e não tinham condições de retornar. Muitos já tinham também construído, lógico, né? Com tantos anos, eles já tinham construído ali as suas famílias, eles já estavam tendo ali suas propriedades, já tinham multiplicado até então. Então é muito difícil o povo retornar quando vai uma pessoa e depois de repente cresce, termina gerando, né, multiplicando, e aí é onde também tem muitas dificuldades. Ele já tinha crescido espiritualmente, materialmente, mas não conseguiu retornar para as suas terras, ou seja, a sua terra natal, né? Não conseguiram ainda eles retornar para as suas terras. E eu te peço, não perca agora o ponto 2, que você vai ver o que Deus tem para você. Vamos lá para o nosso ponto 2. Vamos lá! O nosso ponto 2 diz o seguinte, deixa eu ver se está gravando, né, menino? A gente perde o vídeo todinho às vezes. Então, olha só, o ponto 2 diz o seguinte, ponto 2, renasce Israel. O retorno dos judeus, a quem se refere a profecia de respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispensação judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação dos Estados de Israel, 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranhas, quando foi pronunciada por grande maioria de votos a favor da partilha da Palestina. Com 10 abstenções, estava criada a base legal para o estabelecimento dos Estados de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que a tropa britânica deixara o país de Ben-Gurion. O primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país, e desde então Israel se tornou uma nação soberana. Amém!
graças a Deus, renasce Israel. Vamos entender agora a profecia e também o cumprimento dessa profecia. Deus disse, né, que Israel seria disperso e foi levado para outras nações. E você viu que a palavra de Deus está falando sempre ossos secos. A palavra de Deus chama de ossos sequíssimos. Esses ossos que estavam secos, eles seriam restaurados, que também está falando no assunto da nossa lição. Ou seja, esses ossos secos significa a nação de Israel, e a restauração é que Israel retornaria-se agora, como nós lemos, voltaria a ser a nação, certo? Ou seja, Israel, quando o general Tito castigou Israel, castigou Jerusalém, expulsou o povo de Israel de viver e até de conviver em Jerusalém. E com isso Israel ficou disperso. Mas Deus fez promessa. E agora nós vamos entender como que a promessa ela acontece na nossa vida. É Deus que desiste ou é nós que desistimos? Vamos nós para o ponto 3 dessa lição, certo? Vamos para cá? Voltei. Vamos nós aqui. Ponto 3. Restauração nacional, certo? Isto é, quando todos os ossos se ajuntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto, a restauração de Israel em um só dia, e depois das dores de parto. Esta profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista que terminou com o renascimento de Israel. A formação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Que maravilha! Agora eu vou falar uma coisa para vocês, ponto 3, né? Deixa eu falar uma coisinha só. Você viu que tamanho é os milagres de Deus na sua palavra, na vida do ser humano? Mas olha só o que é. O ponto 3 fala sobre restauração. Deus é um Deus de promessa. Mais do que gostar de fazer promessa, Ele gosta mais ainda de cumprir. E Deus, Ele fez a promessa à nação de Israel, que eles, né, que tinham sido levados ao cativeiro, ou seja, a grande diáspora que tinha acontecido, a grande, né, digamos, separação, agora também é preciso guardar o cumprimento da promessa. Ou seja, se Deus fez a promessa, temos que aguardar o cumprimento dela, porque se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu restauração e a nação esperar por esse momento. Só quando Deus faz uma promessa, não quer dizer que vai ser da noite para o dia, se vai ser hoje, se vai ser esse mês, se vai ser esse ano, se vai ser no ano que vem. Deus é quem faz a promessa e o dever nosso é de aguardar o cumprimento desta promessa, sabendo que fiel é o que promete, também fiel para cumprir, certo? Agora olha só, Deus prometeu restauração e a nação estava esperando por esse momento, mas não é da noite para o dia. Quando Deus faz uma promessa, não quer dizer que vai ser amanhã ou depois, ou da noite para o dia, como nós falamos. Se é esse mês, se não é o mês que vem, se é nesse ano, se é no ano que vem, quer que seja, irmão, seja qual for o tempo, mas você deve esperar a promessa, você deve confiar nele, você deve acreditar na promessa, porque ele tem o melhor para todos nós, amém? Olha, que Deus te abençoe muitíssimamente, tá? Uma coisa nós lemos que a nação de Israel,
já aconteceu ali a restauração, certo? Que está lá, que eu li até em 1947. Eu fiz a leitura, qualquer coisa você volta lá na leitura e você vai ver direitinho o que nós colocamos aqui, certo? Tem outras coisas que você vai ficar sabendo no terceiro tópico. Amém? Senhor, meu Deus, até aqui nós chegamos ao final desse vídeo. E cada pessoa que assistiu esse vídeo aqui, papai, que o Senhor possa multiplicar a sua bênção, assim como no início do vídeo até o final. Como diz a tua palavra, começo, meio e fim, que as bênçãos venham sobre cada um em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, tá? E se Deus quiser, estaremos com um vídeo sábado.